Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Método Matec. Para você que é aluno, hoje a gente vai fazer uma segunda aula de criação de pendrive, uma aula diferente, que é um novo recurso para você fazer também os seus pendrives aí. O Léo, na aula passada, ensinou para você como fazer através do Ultra ISO, né? Então, através desse software, você consegue criar já tendo a ISO em mãos, tanto para o padrão Legacy quanto o FI. Aqui agora eu quero te ensinar, através do site da Microsoft, como você pode fazer todo esse procedimento de forma fácil também, tá? Pessoal, aqui ó, no Google, quando eu digito criar pendrive Microsoft, por exemplo, ele já vai me dar alguns padrões de criação. Vamos lá? Criar pendrive bootável Microsoft, por exemplo. Vou colocar aqui Microsoft. Ele já me dá essa primeira opção aqui, ó, tá vendo? Como criar mídia de instalação para o Windows. Vamos clicar nela. Aqui, pessoal, olha que interessante. Eu tenho o padrão Windows 7, Windows 8.1, 10 e o 11. O que acontece? Quando a gente seleciona aqui o padrão Windows 10, que é o mais comum de ser instalado hoje em dia, o que acontece? A Microsoft ela libera só o padrão UEFI. Como ela quer que existam mais equipamentos cada vez mais novos, ela esqueceu um pouquinho esse padrão Legacy para essas máquinas com versão Windows 8.1, 10, 11. Enfim, pode existir alguma atualização. Então vamos lá, antes de eu te explicar como funciona, eu quero explicar como é que o Windows ele ativa, já que, querendo ou não, a gente está baixando direto do site da Microsoft, não é algo craqueado, por exemplo, Você pode muito bem baixar a ISO aqui, mas você pode instalar essa ISO original, uma ISO que, original que eu falo assim, nunca foi alterada por nenhum software de terceiro ou outras pessoas que pudessem, por exemplo, integrar um vírus dentro da ISO, por exemplo, Porque quando você baixa, por exemplo, por torrent, você está vulnerável. Eu não recomendo isso. Então, a forma mais ideal de você baixar uma ISO do sistema operacional é aqui pelo site da Microsoft. Murilo, mas eu consigo instalar o Windows 7 em uma máquina mais recente? Pode até conseguir, mas depois você não pode ser, que essa máquina ela não tenha drivers para se comunicar com o sistema operacional Windows 7. Então você comprou uma máquina em 2023, cara, comprou uma máquina recente. O que acontece? Instalar o Windows 7 vai dar certo? Cara, você vai instalar o Windows 7, tá? Porque as máquinas mais novas têm o padrão Legacy também. As mais antigas é que não tem o padrão EFI, porque naquela época não foi criado. Certo? Mas muitas máquinas, a tendência é sumir esse modo Legacy. Então, você vai instalar o sistema operacional somente no modo UEFI. Ficou claro isso? Então, máquinas antigas, você vai instalar no padrão Legacy, tá? E máquinas recentes no padrão UEFI. Muitas máquinas aí de 6, 7, 8 anos atrás, 4 anos atrás, já tem os dois padrões. Legacy e também o EFI. E você pode escolher, de preferência, o EFI, que é o padrão mais rápido, um padrão mais atualizado. Então, vamos lá. Vamos baixar o Windows 10 aqui para você entender como é que funciona. Mas antes disso, eu queria só ressaltar aqui que o Windows 10, ele reconhece o seu equipamento e ele já faz uma ativação específica para a versão, de quando o cliente comprou o equipamento, sai uma versão do Windows. Então, o que essa mídia aqui vai fazer vai ser instalar a versão original para esse equipamento. Se porventura ele não conseguir reconhecer esse equipamento, ele vai dar uma opção para você, por exemplo, instalar a versão que você quiser, só que depois você tem que ter o serial, tá? Se ele reconhecer a máquina, ele já vai pular essa opção de você escolher qual sistema operacional do Windows 10, qual versão do Windows 10 você vai instalar. Por exemplo, se ele não reconhecer que a sua máquina já tem um número de série no banco de dados da Microsoft, ele vai pedir para você escolher qual que é a versão do Windows que você quer. E aí você precisa fornecer essa chave, esse número de série, que é válido, porque vai conferir com o banco de dados lá da Microsoft. Então, se você
colocar o número de série, muitas vezes que vem naqueles equipamentos mais antigos, né, que tem uma etiquetinha lá atrás, basta você digitar o número dessa etiqueta que ele vai reconhecer a versão e já vai pular esse processo para você. Talvez tenha ficado um pouco chato essa explicação, mas é importante, né, para você saber que não é simplesmente fazer igual na aula passada.